E aí, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Comentam aqui para mim, dar um feedback na aula. Essa é a continuação daquela primeira aula que eu coloquei aqui no canal, então quem ainda não viu, dá uma checadinha lá, porque é uma aula introdutória de sistema nervoso central, periférico e o receptor adrenérgico, que é o que a gente vai começar a falar agora de ação de fármaco, né? Vai aparecer um card aqui, não sei, estou aprendendo a mexer ainda no YouTube, mas enfim. Hoje eu gostaria de começar falando um pouquinho da classificação geral do que é os agonistas adrenérgicos, né? São medicamentos, fármacos, substâncias que agem no nosso sistema e promovem ações estimulando ou não os receptores adrenérgicos e isso vai ter várias consequências no nosso organismo, né? Às vezes a gente tenta com o objetivo de causar essa modificação e às vezes nem sempre a gente encontra essa modificação benéfica, que é o que a gente chama de efeito colateral de medicamento, né? Então vamos começar. Primeiramente, como sempre, eu separei em dois tópicos para deixar a gente mais aclimatado com o conteúdo, né? Primeiro, a introdução do que é um agonista adrenérgico e segundo, a classificação com base nos medicamentos, nos fármacos que usam isso, né? Então, o que a gente vai relembrar? Na primeira aula, eu estava falando do sistema nervoso simpático. Lembram que ele tem origem tóraco-lombar. Ele tem um gânglio e nesse gânglio ele secreta acetilcolina, que é um receptor nicotínico nesse gânglio, mas aí vocês vejam na aula anterior explicado um pouquinho melhor isso. Tem o neurônio pré-ganglionar, pós-ganglionar, que a gente vê aqui. E o foco da nossa aula são os receptores adrenérgicos, lembra que eu havia falado? E a ação do neurotransmissor nessa região. E é aí que entra os agonistas adrenérgicos, que são medicamentos, são fármacos que vão fazer um efeito mimético ao neurotransmissor. Ele vai tanto alterar essa quantidade de neurotransmissores, quanto mantê-lo ali mais tempo na fenda sináptica, certo? Então a gente vai na classificação. Primeiro a gente vai encontrar como ação direta, agonista de ação indireta e agonista de ação mista. Quando a gente pensa em agonista de ação direta, a gente pensa naqueles fármacos que agem diretamente na noradrenalina sobre o receptor adrenérgico. Então esse fármaco ele estimula diretamente a nora e o receptor. E aí a gente entende que é uma subdivisão. A gente divide em seletivos e não seletivos, que são aqueles fármacos que agem em um único receptor, seletivos, e os não seletivos é os que estão agindo em vários seletores. Na regra geral, tem que ser em dois ou mais receptores. Quando a gente apresenta os seletivos, a gente tem várias substâncias que atuam, né? Tem a fenilnafrina, a clonidina, a dobutamina, a terbutalina, que agem em receptores diferentes. Por exemplo, a dobutamina ela age no receptor beta-1. Eu deixei ela em negrito para a gente falar que como ela é um medicamento bastante usado na terapia intensiva, no âmbito hospitalar, né? Várias vezes que você entra em contato com um paciente em leito de UTI, ele provavelmente vai estar fazendo uso de algum remédio, radiação adrenérgica. Muitas vezes a gente vê a dobutamina nesse processo, né? Porque a dobutamina ela aumenta a força de contração do coração. E é muito visto isso, né, esse tipo de medicamento em pacientes com insuficiência cardíaca, que é assim, bastante alvo na terapia intensiva. Quando a gente fala em não seletivo, a gente já tem eles atuando em dois ou mais receptores, e aí a gente chama atenção para adrenalina e noradrenalina, que também são fármacos que a gente vai ver bastante no âmbito da terapia intensiva. Quando a gente fala em agonista de ação indireta, né, a gente pensa que eles possuem um efeito no receptor adrenérgico, eles não possuem esse efeito, mas sim na liberação desse neurotransmissor, na captação dele e na degradação. Lembra na aula passada, quem não viu, mais uma vez eu falo para voltar lá rapidinho, eu comecei a explicar o que acontece numa fenda sináptica. Lembra que eu falei que vem um impulso, esse impulso faz com que os neurotransmissores que estão nessas vesículas sejam secretados aqui na fenda sináptica, né? E aí esse neurotransmissor ele tem alguns caminhos. Ele pode vir no receptor, ele pode ser degradado por uma enzima, tanto que ele pode também ser reabsorvido e depois vão ser reutilizados no processo. Os agonistas de ação indireta, eles agem exatamente nesse processo. Ou eles aumentam ou diminuem a degradação,
ou eles aumentam ou diminuem essa captação para o axônio terminal. Quando a gente fala em liberação, a gente tem como exemplo a anfetamina e a tiramina, que também atua no processo de liberar mais quantidade de neurotransmissor. Já quando é falando em captação, a gente tem a cocaína. Muito interessante o efeito, que ela inibe essa captação do neurotransmissor para o axônio terminal. E aí a gente tem a ação da MAO. A MAO, monoaminoxidase, é uma enzima que degrada o neurotransmissor. E aí a gente pensa que a noradrenalina, a norepinefrina, é uma amina biogênica. E a MAO, ela oxida o grupamento amina nesse neurotransmissor, inativando ele. E aí, quando a gente pensa em fármaco, a gente fala da seleginina, que ela atua como? Inibindo a MAO. Então, se eu inibo a enzima que degrada o neurotransmissor, automaticamente a concentração desse neurotransmissor mantém-se ou então ela tende a subir ainda, certo? Então a gente ainda tem um inibidor de CONT. CONT é o catecol O metiltransferase. O que é esse processo? Toda amina biogênica ela tem um anel catecol em sua estrutura. E aí, o que acontece? Se acontecer alguma modificação nesse anel catecol, por exemplo, a inserção de um metil, isso vai inativar toda a estrutura dessa amina e, como consequência, a inativação do neurotransmissor. E aí, a entacapona age nesse processo. É um agonista, né, um fármaco que age exatamente nesse processo. E aí, caminhando para o final dessa segunda aula, a gente vai falar do agonista de ação mista. Então, pensa, ele vai ter uma ação direta no receptor e ele tem uma ação indireta na liberação, captação e degradação do neurotransmissor. E aí, como exemplo, a gente tem a efedrina, que ela tem como ação direta a ação direta nos receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2, e na ação indireta na liberação de neurotransmissor de noradrenalina, certo? Pessoal, aqui estão algumas referências que eu usei. Gostaria muito que as dúvidas fossem mandadas aqui embaixo nos comentários ou no e-mail que eu sempre deixo aqui no final, ou pelo Instagram, o que vocês acharem melhor. Ok? Grande abraço a todos!